TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 8 de outubro. Você vai ver a seguir. Prédio no Quitandinha que abriga famílias vítimas da tragédia está em situação precária. Chuva de granizo assusta moradores de Pedro do Rio. Falta de transparência do governo municipal preocupa petropolitanos. MPRJ ajuiza ações para que Petrópolis e Estado reconstruam locais afetados pelas chuvas. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Famílias vítimas das chuvas deste ano que foram realocadas pela Prefeitura em um prédio no Quitandinha, onde os apartamentos são pagos com o valor do aluguel social, denunciaram as condições precárias que estão sendo obrigadas a viver. A nossa equipe foi ver de perto o que tem acontecido por lá e olha, a situação é dramática e desumana. O prédio de 3 andares na rua Pernambuco, no Quitandinha, tem 14 apartamentos. No local vivem famílias, por meio do aluguel social, que ficaram desabrigadas por conta das fortes chuvas que atingiram Petrópolis no início deste ano. E o que deveria ser um ambiente de acolhimento após tanto trauma e perdas, se tornou um verdadeiro pesadelo. As condições dos apartamentos são inacreditáveis. Os moradores são obrigados a viverem em condições deploráveis devido aos problemas estruturais existentes no prédio. A infiltração por todo lado. O mofo tomou conta dos cômodos imóveis. O telhado apresenta problemas e o esgoto mina pelos ralos dos corredores, colocando em risco a saúde dos moradores, principalmente das crianças. Mesmo diante de tanto descaso, as pessoas que vivem no local tentam resolver alguns dos problemas por meios próprios, já que não recebem apoio do proprietário do prédio nem da Prefeitura de Petrópolis. Se eu pudesse sair daqui agora, era o que eu queria também. Porque, sinceramente, isso aqui está me fazendo mal. É tubulação estourada, é teto caindo, mofo, nem se fala. E a gente fica aqui no meio, né, disso aqui. Então, a gente está se sentindo abandonado aqui, né? As crianças tudo adoecendo, né? Tem minha mãe e meu pai aqui que é idoso também, que depende, né, do caminho aqui, igual a tubulação estourando a porta deles. Minha mãe faz comida ali. Pode pegar uma doença, né? As crianças também, tudo aqui com problema respiratório. Então, a gente está se sentindo abandonado. Eu estou aqui com gravidez de risco, tenho que estar descendo essas escadas aqui quando está essa imundícia, essa sujeira. Eu já quase caí deitada aqui por causa dessa imundícia que está aqui. Nesta sexta-feira, após a situação repercutir na mídia, o proprietário do imóvel foi até o local para desentupir o ralo. O problema foi resolvido temporariamente, tendo em vista que os moradores precisam lavar os corredores diariamente na tentativa de atenuar o mau cheiro do esgoto. Já o cheiro do mofo tomou conta do lugar e parece não ter solução. Como consequência, os moradores sentem diariamente fortes dores de cabeça, têm crises alérgicas e problemas respiratórios. Olha como que esse prédio está. Aí você não tem uma regalia que dentro desse prédio, não tem uma ventilação. Eu nunca vi um prédio com uma janela lá nos fundos e uma janelinha dessa aqui na cozinha. Entendeu? Que ventilação que entra aqui. No local vivem 10 famílias, um total de 34 pessoas, incluindo crianças, idosos e uma mulher grávida. Eles temem que o risco do local seja tão grande quanto das áreas em que foram retirados por conta das chuvas do início do ano. O aluguel é de R$1.000, pagos pelo governo, através do aluguel social. A situação é tão grave que alguns moradores desenvolveram depressão e crise de pânico. O imóvel foi encontrado pela própria prefeitura por meio de mutirões que foram realizados após a tragédia, na tentativa de realocar os desalojados que estavam nos abrigos municipais. Dos 14 apartamentos, 10 estão ocupados. Os outros 4, que estão atualmente vazios, foram deixados por famílias que conseguiram um lugar melhor para morar com aluguel social. Quando começa a dar essas pancadas de chuva, só Jesus para segurar aqui, né? Só Deus para poder ajudar a gente mesmo, que a gente está pedindo socorro aqui o mais rápido possível. A gente vai deixar de morrer em Barreira
para morrer aqui o quê? Sufocado, doente, debaixo de gesso ou o quê? Porque fala que não tem problema. Mas se isso tudo aí que a gente recolheu para vocês e tudo que vocês estão vendo aqui, se isso aí não é problema, manda virem me dizer o que é. Quando chove, a água escorre pelas paredes como uma cachoeira, inundando os apartamentos. A água também sai pelos interruptores e tomadas. Este é um outro problema, já que todo o sistema de energia elétrica é fraco. Quando mais de um chuveiro do prédio é ligado ao mesmo tempo, a energia cai. A gente não acha casa. A gente procurou, mas a gente não está achando casa para alugar. Lugar nenhum. Entrei em depressão. Quer dizer, estou fazendo tratamento de depressão. Aí o psiquiatra, o médico diz para mim, mas o senhor não pode se aborrecer, porque não sei o quê. Quando o senhor vê coisa assim de aborrecimento, o senhor sai de perto, procura ir para algum lugar que não esteja aborrecimento, porque isso tudo provoca. Mas para onde eu vou? Vem dentro da minha casa, mesmo. O aborrecimento vem dentro da minha casa. Nesta semana, os vereadores Fred Procópio, Ingo Rames e Domingos Protetor estiveram no local realizando uma vistoria. A Câmara Municipal informou que vai cobrar da Prefeitura o laudo da vistoria feita pela Defesa Civil no local, além de uma nova vistoria conjunta da Defesa Civil e da Assistência Social. Também vai solicitar a documentação sobre a construção do prédio para verificar se houve acompanhamento técnico da obra, a verificação do habite-se e a cobrança de providências à Secretaria de Assistência Social. Os vereadores também informaram que vão promover uma reunião com moradores, o proprietário do imóvel e representantes da Prefeitura para agilizar uma solução. Se acontecer alguma coisa com uma dessas vidas aqui, quem vai ressarcir a vida aqui? Ninguém. Uma situação, no mínimo, absurda. Nós entramos em contato com a Prefeitura para saber o que vai ser feito para ajudar essas famílias que estão vivendo em condições insalubres. Em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura disse que todas as famílias beneficiadas pelo aluguel social podem pedir distrato do contrato e que a Prefeitura garante o aluguel social em um novo local para todas as famílias que pedirem o distrato de onde estão instaladas. O município informou ainda que o proprietário deste prédio mostrado na reportagem foi acionado e cabe a ele proceder com os reparos necessários no imóvel e que há um setor de aluguel social da Secretaria de Assistência Social na Rua Dom Pedro, no número 199, no centro, que está à disposição da população para tirar dúvidas sobre o benefício e receber reclamações sobre problemas nos imóveis. No setor também são feitos os distratos. Por conta das chuvas que atingiram em fevereiro e março deste ano a cidade de Petrópolis, foram ajuizadas 24 ações civis públicas pela primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis para que os órgãos públicos realizem obras em 24 bairros para a intervenção de riscos em caso de chuvas fortes. A primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis ajuizou 24 ações civis públicas no estado do Rio de Janeiro e no município de Petrópolis, para que os órgãos públicos realizem obras em 24 localidades para a intervenção de riscos em caso de chuvas fortes, como as que atingiram o município em fevereiro e março deste ano, e que promovam ainda a demolição de casas ou escombros que ameacem atingir outras residências, além de realocar temporariamente os moradores. As ações feitas em conjunto com a 4ª Vara Cível de Petrópolis são voltadas para as áreas que foram atingidas pelas chuvas de fevereiro e março, mas que ainda não foram reconstruídas. A Defesa Civil e o Departamento de Recursos Minerais informaram quais áreas precisam dessas obras emergenciais. As ações também ressaltam que o período de estiagem está perto de terminar e que há alta probabilidade de novos acidentes acontecerem no próximo período chuvoso, nas áreas fragilizadas pelos escorregamentos anteriores. As intervenções para a reconstrução abrangem locais na cidade, nos bairros Bingen, Caxambu, Centro, Floresta, Chácara Flora, Alto da Serra, incluindo Morro da Oficina, Independência, Meio da Serra, Castelânia, Morém, Quarteirão Brasileiro, Doutor Touzete, Quitandinha, Cemitério e Vila São João, Retiro, São Sebastião, Valparaíso, Vila Militar, Ciméria, Vital Brasil, Sargento Boening, Vila Felipe e Franklin Roosevelt. O clima em Petrópolis definitivamente tem oscilado mais do que o normal. Na última terça-feira houve chuva de granizo no distrito de Pedro do Rio.
Na tarde desta terça-feira, uma chuva de granizo foi registrada no distrito de Pedro do Rio, em Petrópolis. As pedras eram tão grandes que assustaram os moradores. Olha que loucura, nunca vi isso na minha vida. Tá maluco? Mas é muito. Aí. Nossa Senhora! Olha! Diante do ocorrido, a Concer, concessionária que administra a rodovia BR-040, chegou a emitir um alerta, pedindo mais atenção por parte dos motoristas, tendo em vista os riscos que esse tipo de fenômeno traz aos condutores. A recomendação era que, se possível, as pessoas evitassem transitar no quilômetro 50 e buscassem um local seguro. A previsão de chuva em Petrópolis segue pelo menos até o próximo dia 10. As crianças estão achando que está até na neve, olha isso. Gente! Na cidade de Teresópolis também teve chuva de granizo. Nas redes sociais, os moradores compartilharam vídeos do momento. Albuquerque, 15h47 desse dia 4 de outubro. Olha como que tá o gramado. Gelo, olha quanto gelo. Muito gelo. E devido a essa chuva e os danos causados, a Prefeitura de Petrópolis anunciou na última quinta-feira que os moradores das casas atingidas pela chuva de granizo poderão receber um auxílio de R$ 2.000 em parcela única para o pagamento das despesas com telhas e telhados quebrados pelo granizo. A Secretaria de Assistência Social está com uma base montada na Administração Regional de Pedro do Rio, cadastrando junto à Secretaria de Defesa Civil os moradores prejudicados. O cadastramento termina neste domingo. A previsão é que o pagamento seja feito já na próxima terça-feira. Membros do Conselho Municipal de Turismo estão cobrando formalmente da Turispetro a prestação de contas do Fundo Municipal de Turismo. Segundo apurou o Correio Petropolitano, a crise que se instalou na Turispetro e no Instituto Municipal de Cultura começou em janeiro, quando os valores referentes à arrecadação da bilheteria do Museu Casa de Santos Dumont não foram repassados. De acordo com os membros do Conselho Municipal de Turismo de Petrópolis, até agora não foi esclarecido onde foi depositado e como foi gasto os R$ 105 mil referentes à arrecadação da bilheteria do Museu Santos Dumont. De acordo com a apuração feita pelo Correio Petropolitano, no pedido formal encaminhado pelo ex-vice-presidente do Contur, Samir Elgói, a secretária de Turismo, Silvia Guedon, os membros representantes da sociedade civil cobraram a apresentação do balancete e a prestação de contas do uso do recurso vindo do museu para a reestruturação das barracas utilizadas na Bauerfest deste ano. O último balanço apresentado aos conselheiros foi na Assembleia Ordinária do dia 18 de julho, quando havia R$ 417.492 no fundo. Na ocasião, sob críticas, foi aprovada pelo Conselho a utilização de parte do fundo para arcar com a reconstrução das barracas de madeira utilizadas nos eventos promovidos pela Prefeitura. A proposta do Turispetro era que o valor arrecadado na bilheteria do Museu Casa Santos Dumont, que ainda não havia sido depositado no fundo, fosse utilizado para esta finalidade. A proposta inicial era que a Condep fizesse a reestruturação das barracas, orçada em R$ 250 mil. Mas, de acordo com os membros do Conselho, na assembleia realizada em setembro, um representante da Condep esteve na reunião e disse que os R$ 105 mil arrecadados na bilheteria do Santos Dumont, que seriam destinados à reestruturação, foram transferidos para a Condep, mas que ainda não tinham sido utilizados. Na reunião, segundo os conselheiros, o representante da Condep disse ainda que havia outras demandas, como a manutenção de banheiros e jardins do Palácio de Cristal. Um dia antes da publicação da matéria no Correio Petropolitano, Samir Elgói anunciou a saída do Conselho, deixando a vice-presidência a cargo de Fabiano Barros. Estou aqui passando a vice-presidência para o Fabiano Barros, para ele poder ter uma noção e uma visão melhor de todos os acontecimentos que passam dentro desse conselho, que eu considero um dos conselhos mais importantes. E tenho certeza que o Fabiano vai continuar dando os preceitos da ética, da moral, e lembrar que esse conselho, ele não é consultivo, ele é deliberativo. Eu tenho certeza que o Fabiano vai conseguir e continuar fazendo tudo que é certo, como a gente sempre fez dentro dessa instituição, que estamos há mais de 20 anos e temos um amor imensurável por ela. Não é isso, Fabiano? Perfeito. Primeiro quero te agradecer esse período aí à frente
do Conselho lá como vice, dizer que a gente comunga das mesmas ações, o que for correto, a gente vai estar ali participando e votando junto com todos vocês. O Correio Petropolitano questionou a Prefeitura sobre onde será feita a prestação das contas dos valores que são recebidos, gastos e em que esse dinheiro é aplicado, mas até o fechamento desta edição não houve resposta. E você vai ver depois do intervalo. Rodoviários denunciam o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Petrópolis. Nova empresa de coleta de lixo doméstico começa a atuar em Paraíba do Sul. Criminoso assalta padaria e banca de jornal no centro de Petrópolis. Ponte que liga a Rua Duarte da Silveira à Rua Paulo Marci de Almeida está danificada há mais de 7 meses. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Na manhã da última quarta-feira, um criminoso assaltou uma padaria e uma banca de jornal no centro de Petrópolis. Ele levou cerca de R$ 900 em dinheiro, além de mercadorias. A boa notícia é que ele foi preso horas depois pela Polícia Militar. Por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira, um homem assaltou ao menos 2 comércios no centro de Petrópolis. O primeiro crime foi registrado em uma tradicional padaria na rua 16 de março. Imagens da câmera de segurança mostram um momento em que ele ameaça a atendente do caixa do estabelecimento. Com uma arma apontada para a mulher, ele pega o dinheiro que estava no caixa, cerca de R$ 700, e foge. Depois de assaltar a padaria, o criminoso veio até esta banca de jornal e ameaçou o dono do estabelecimento com a arma. O assaltante levou R$ 200, mercadorias e fugiu em seguida. Após o crime, a vítima foi até a 105ª Delegacia de Polícia para registrar o boletim de ocorrência. Segundo os donos da banca de jornal, que fica próximo ao restaurante D'Angelo, o assaltante roubou R$ 200 em dinheiro, um álbum da Copa do Mundo de R$ 45 e uma caixa de figurinhas com 1.000 pacotes no valor de R$ 4.000. Quem trabalha no comércio na rua 16 de março se preocupa com a segurança do local. Essa rua, não importa se é de manhã, se é de tarde, se é à noite, você não vê policiamento. Você aciona nas mensagens, você chama, eles não aparecem. Então é assalto aqui, é assalto ali, é 7 horas da manhã, um horário que realmente as lojas estão fechadas, uma ou outra só é pior ainda, ou depois do horário. E já teve também assalto até aqui do lado, na loja que fechou, de joias. A mão armada também foi bem do lado aqui. E isso era 5 e poucas da tarde. E quando chegaram, ninguém pegou os bandidos. Nós não nos sentimos seguros aqui, né? Quando foi aqui, já foi aqui na frente. E assim, pelo menos uma vez na semana a gente tem um episódio desses aqui na rua. A gente fica se sentindo assim, né? Inseguro, né? Porque eu trabalho sozinho aqui no meu estabelecimento, a gente sabe se de repente a gente chegar e houver uma situação dessa, claro, a gente não vai ter uma reação, mas a gente fica assustado, né? Há uma cabine da Polícia Militar no início da rua 16 de março, mas para os lojistas, o policiamento ainda precisa ser reforçado, principalmente com o fim de ano chegando, quando mais turistas e clientes procuram o comércio do centro da cidade. Temos uma cabine aqui bem próximo, que a gente não vê movimentação aqui na rua. A gente tem uma cabine aqui na entrada da rua, quer dizer, podia estar ocupada e se a gente tivesse uma segurança, pelo menos andando, né? Eu acho que até para os pedestres seria bem melhor mesmo, né? A gente pede que as autoridades aí, elas tenham mais atenção aqui com a rua 16 de março, que é uma rua que realmente
tem um ótimo privilégio aqui dentro de Petrópolis, né? E o nosso comércio depende dessa segurança para que possa haver um desenvolvimento, né? O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia. Ainda nesta quarta-feira, o acusado foi preso em flagrante com boa parte dos produtos que tinham sido levados dos estabelecimentos. Aos agentes, ele confessou que trabalha como vigia em uma empresa no centro da cidade e utilizou a arma do serviço para praticar os crimes. Com ele, também foram apreendidas uma garrafa de uísque, 2 latas de cerveja, um energético e uma de suco. Rodoviários denunciaram na última sexta-feira que foram impedidos de participar das eleições para a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Petrópolis. Um oficial de justiça enviou uma liminar que deu 24 horas para a comissão eleitoral apresentar os documentos com uma justificativa. Os rodoviários fazem parte da Chapa 2, que é concorrente da atual presidência nas próximas eleições pela diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Petrópolis. O pleito vai acontecer nos dias 20 e 21 de outubro deste ano. São 26 representantes em cada uma das chapas concorrentes, um dos requisitos exigidos pela comissão eleitoral. Segundo a advogada dos concorrentes, a direção atual alegou que um dos membros havia desistido, o que supostamente impossibilitou a inscrição da chapa nova. Então a gente entrou com o processo, eu fui, despachei, teve uma tutela favorável ontem para que eles aceitassem uma substituição, já que teriam desistido, porque eles não me mostraram nenhum documento da pessoa que desistiu, até agora a gente não sabe nem quem desistiu, se é que alguém desistiu. Então teve uma tutela, determinando que eles aceitassem a substituição. Ontem eles já vieram, não aceitaram o documento aqui e voltaram, pediram para voltar hoje. Estamos aqui desde 9 horas da manhã, entregamos os documentos e estamos aguardando. Segundo a liminar enviada ao sindicato, a comissão eleitoral deveria apresentar o documento com o cancelamento da inscrição do candidato até as 2 horas da tarde de sexta-feira e também dar o prazo de 24 horas para que a substituição fosse feita. Caso contrário, haveria uma multa de R$5.000. Segundo o presidente da chapa, se não houver concorrente, a atual se mantém. Essa chapa 2 vai trabalhar para o rodoviário mesmo, de verdade, tá? Que a gente não aguenta mais sofrer. A gente não aguenta mais ficar na mão dessas pessoas que estão aí, hoje na direção do sindicato. A gente quer que o rodoviário realmente leve a dignidade para dentro da sua casa, leve sustento para sua família com o seu trabalho. Não ficar tendo que dobrar, ficar mendigando isso, ficar mendigando aquilo para patrão, não. O trabalho dele vai ter que ser respeitado. Nas redes sociais, o problema já estava sendo divulgado. Um dos rodoviários reclama das perdas que os mais de 2.000 motoristas e cobradores ligados ao sindicato têm sofrido. O sindicato não divulgou para o rodoviário aí as eleições, o edital de publicação das eleições. São 5 anos sofrendo com esse sindicato. Por coisa que a gente, por exemplo, tinha 24 meses de estabilidade antes de se aposentar. Caiu para 12, ninguém mencionou isso em assembleia nenhuma. Olha o quanto nosso salário caiu. Pô, tem cobrador que fala, pô, antigamente recebia 3 salários mínimos. Hoje em dia, ó, tá igualzinho, até menos. Os problemas na região do Bingen continuam trazendo preocupações aos moradores desde as tragédias em fevereiro e março. Desta vez, uma ponte que liga a Rua Duarte da Silveira à Rua Marci de Almeida oferece riscos. A Rua Duarte da Silveira, em Petrópolis, apresenta tantos problemas que alguns moradores desejam rebatizar ela. A rua está um caos, que a gente estava até pensando em trocar o nome da rua por Buracópolis, né? Porque ninguém esquenta a cabeça com aquilo. Na última quinta-feira, ocorreu um deslizamento de pedras na mesma rua. E os moradores reclamaram que após as tragédias em fevereiro e março, buracos, lama, falta de iluminação e entulho se tornaram coisas comuns. O maior problema está na ponte que liga as 2 principais vias do Bingen. A ponte que liga a Rua Duarte da Silveira à Rua Paulo Marci de Almeida dá acesso a mais de 1.000 moradores à região do Bingen. Diante dos riscos, os moradores da localidade pedem para que veículos de grande porte, como caminhões, vans e até ambulâncias, não circulem pela ponte. Isso porque, desde as fortes chuvas, a estrutura dela foi danificada e eles têm medo que a ponte ceda. A gente está aqui numa dificuldade tão grande de passar nessa ponte. Está até escrito ali, ó, que está proibido o caminhão. Se a gente precisa de uma ambulância, a ambulância vai ter que parar aqui embaixo e a gente vai ter que descer com a pessoa lá de cima cá para baixo, numa maca ou num lençol.
Ou então a pessoa doente vai ter que vir andando. Nossa equipe entrou em contato com a Defesa Civil para perguntar sobre a Rua Duarte da Silveira. O órgão informou que na área em que houve um deslizamento, um muro de contenção será construído e que já solicitaram a verba para o governo federal. Além disso, vão enviar uma equipe do Departamento de Iluminação Pública para avaliar os problemas de iluminação. Mas sobre a ponte, nada foi dito. O sentimento é o pior possível, né? De descaso, desleixo. Você vê, olha a rua como é que tá, gente, olha. Olha a rua como é que tá. Tá tudo ruim, tá quebrando tudo. E eles não ligam, não estão nem aí. Já vem a chuva agora de verão e tá horrível isso daí, tá horrível. Aí depois quando cai, ou então quando precisa de voto, eles vêm passando até a mão na cabeça, entendeu? E pedindo voto, pelo amor de Deus. Então eu peço aos órgãos públicos, o prefeito, o órgão que for, que ajude a gente aqui, tenha carinho pela gente. Na última segunda-feira, uma nova empresa de coleta de lixo doméstico começou a atuar em Paraíba do Sul. Após o fim do contrato com a prestadora anterior, a Prefeitura realizou outro processo licitatório e agora a Força Ambiental é quem vai realizar a coleta. A Força Ambiental assumiu o serviço no último sábado. Inicialmente, a empresa disponibilizará 4 caminhões de coleta de lixo doméstico. A empresa possui um sistema de gerenciamento inteligente via GPS, que calcula a melhor rota para realizar o serviço, que promete dinamizar a coleta, a tornando mais eficaz e efetiva. Inicialmente, o cronograma de coleta continuará o mesmo neste primeiro mês de atuação da Força Ambiental. Após este período de testes, novos dias e horários podem surgir e serão devidamente informados pela Prefeitura de Paraíba do Sul. A população pode conferir o cronograma de coleta de lixo através do site oficial do município. Pessoas com mobilidade reduzida reclamam que Petrópolis não tem estrutura adequada para garantir um dos direitos mais básicos da Constituição, o de ir e vir. É um risco andar pelas ruas de Petrópolis atualmente, né? Apesar de ter sinalizações de acessibilidade em alguns pontos de Petrópolis, quem depende de cadeiras de roda, muletas, cão-guia e outros métodos para se locomover ainda enfrenta dificuldades. Cheng Li-chen viveu boa parte da vida no Brasil e reclama da falta de inclusão no município. Ele sofre de uma patologia chamada polineuropatia amilodótica familiar, mais conhecida como PAF. A doença é hereditária, ou seja, passa dos pais para os filhos. Ela causa aglomeração de proteínas anormais nos tecidos do organismo, afetando a sensibilidade da pele e causando dores fortes nos membros inferiores e superiores. Se o local não está preparado para todas as pessoas, né, o espaço é deficiente, né? Então, não adianta eu ter acessibilidade se em volta disso tudo eu não tenho um sanitário adequado, não tenho espaço, não tenho a possibilidade, né, de chegar até o local. A nossa cidade, inclusive, nós temos a calçada acessível, calçada para todos, né? Mas, na prática, nós nem conseguimos, né, alcançar os pontos turísticos, né, da cidade. Em 2019, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, havia 17,3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Destes, 6,9 milhões tinham deficiência visual, 2,3 milhões deficiência auditiva e 2,5 milhões tinham deficiência mental. Só na população mais velha, cerca de 8,5 milhões de idosos estavam nessa condição. Sancionada há mais de 2 décadas, a Lei de Acessibilidade busca garantir a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida. Apesar disso, a lei ainda se mostra insuficiente para cadeirantes. Segundo a Lei de número 13.146 de 2015, é tratada como pessoa com mobilidade reduzida aquela que tenha por qualquer motivo dificuldade de movimentação permanente ou temporária, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Ainda segundo Chen, para promover a inclusão, ele criou o projeto Incluir Petrópolis, que já promoveu vários eventos na cidade. Através do lazer, do turismo, da educação, né,
sem distinção de patologia, portadores, né? A gente quer o quê? Através desses eventos, né, atrair que as pessoas tenham a mesma possibilidade, né, de participar, né, de sair de rua, mostrar, né, que nós somos capazes em tudo, igual a pessoas sem deficiência. Investimos, né, num veículo elétrico, né, que é sustentável, né, não polui, e esse veículo consegue transportar o cadeirante com o seu próprio equipamento, né, e mais algumas pessoas com mobilidade, mais 4 pessoas com mobilidade reduzida, que a gente quebra todas as barreiras urbanas. Não tem calçada, então o veículo tem uma rampa que ela abaixa e a cadeira pode subir e descer. O projeto não conta com apoio governamental. Quem quiser ajudar pode entrar em contato por meio do Instagram @incluirpetrópolis. E você vai ver depois do intervalo. Creche do Parque Hermitage é inaugurada e vai atender cerca de 330 famílias. Lixeiras são vandalizadas em Petrópolis. Paróquia em Petrópolis realiza bênção em animais em comemoração ao Dia Mundial dos Animais. Mostra de ambientes assinados pela Construmil tem início em Três Rios. O Correio Petropolitano na TV volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. O vandalismo continua sendo um problema em Petrópolis e causa prejuízos aos cofres públicos. Na Rua do Imperador, da Agência dos Correios até a Praça Dom Pedro, foram encontradas 4 lixeiras. Destas, 2 estavam quebradas e outras com apenas o suporte do equipamento pendurado. No centro de Petrópolis é comum encontrar copos, garrafas plásticas, papéis e sacolas descartados em locais irregulares. Nesta calçada, na Rua do Imperador, vários lixos e folhas foram jogados em um único recipiente. Os moradores da região reclamam que o número de lixeiras não são suficientes. Quem passa boa parte do dia na rua precisa guardar o lixo no bolso por conta dessa deficiência. Isso quando algumas pessoas não despejam no chão. Isso é uma consciência da população, porque o lixo é para ser jogado no lugar certo, com lixeira quebrada. Como faziam com os orelhões, aonde que o lixo vai ser jogado? Eu não vejo mais nem lixeira na cidade. Tem. Procura uma lata de lixo para jogar um lixo para não descartar na rua. Tem. Na Rua do Imperador, da Agência dos Correios até a Praça Dom Pedro, foram encontradas 4 lixeiras. Destas, 2 estavam quebradas e outras com apenas o suporte do equipamento pendurado. Os atos de vandalismo praticados contra os equipamentos públicos têm se tornado cada vez mais frequente. Segundo a Prefeitura, nos últimos 9 meses, a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis já repôs mais de 1.100 equipamentos, entre coletoras de lixo e lixeiras que foram quebradas, furtadas, queimadas ou deterioradas no município, causando prejuízos aos cofres públicos e transtornos à população. Esse tipo de pichações são tão espertos que ninguém pega eles. Muita lixeira quebrada na cidade e pouco conserto. A gente está vendo que isso acontece muito de noite e de madrugada. Que aí de manhã eu saio muito cedo, quando eu passo está tudo espalhado pelo chão, tudo quebrado. Ainda segundo a Prefeitura, a Condep só na última semana já substituiu 20 coletoras de lixo na Rua Paulo Barbosa, todas destruídas por atos de vandalismo. Muitos equipamentos também foram perdidos nas chuvas deste ano.
A Condep informou que o lixo jogado nas ruas em consequência dos equipamentos danificados podem ocasionar sérios problemas para a cidade e que a limpeza do município precisa ser enfrentada como uma responsabilidade compartilhada ao evitar jogar lixo no chão e denunciar os vândalos. Ainda segundo a Prefeitura, a Condep tem feito vistorias e manutenção no município. O Centro Municipal de Educação Infantil José Maria Leitão Carneiro foi inaugurado na última semana no Parque Hermitage, em Teresópolis. O espaço vai atender cerca de 330 famílias da comunidade local e arredores. O Centro Educacional José Maria Leitão Carneiro foi construído pelo governo do estado por meio do Instituto Estadual do Ambiente no conjunto habitacional Parque Hermitage, em Teresópolis. O condomínio Parque Hermitage, onde está localizada a estrutura, foi construído para oferecer moradia aos teresopolitanos, desabrigados após as fortes chuvas que atingiram a região serrana há mais de 10 anos. A creche conta com 1.000 metros quadrados, divididos em 12 salas, com uma infraestrutura de qualidade para atender as crianças de até 5 anos da comunidade. O espaço vai atender cerca de 330 famílias da comunidade local e arredores. As aulas na unidade de ensino, que atenderão do berçário ao pré-escolar, começaram nesta segunda-feira. A unidade escolar será administrada pela Prefeitura, conforme termo de cessão assinado pelo governador Cláudio Castro e o prefeito Vinícius Clausen. Na última terça-feira foi celebrado o Dia Mundial dos Animais e também o Dia de São Francisco de Assis, que é considerado o padroeiro dos animais. E na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, além das missas, também teve a bênção dos animais. Nesta terça-feira é comemorado o Dia de São Francisco de Assis. E por isso a paróquia do Sagrado Coração de Jesus decidiu realizar uma bênção para os animais. São Francisco é o santo conhecido por renunciar os bens materiais e pela boa relação com a natureza e o padroeiro dos animais. São Francisco, como vocês podem saber, ele tem uma paixão por todas as criaturas, plantas, animais, todos os seres vivos, na verdade, que são símbolos desse nosso Senhor que nos salvou. Então, por isso que todos os anos a gente faz essa manifestação de abençoar também essas criaturas que são tão queridas por todos. O aposentado Vilmar Francisco dos Santos não perdeu a oportunidade de trazer o cachorrinho Bruce para receber a bênção. É com muita honra que eu vim trazer ele aqui. Eu considero isso aqui um membro da família. Adoro ele. É meu melhor amigo. Estou emocionado em falar sobre esse animal. Isso é muito amigo. Não me larga um minuto. Não me larga. Eu e a vovó, né? O vovô e a vovó, né, filhinho? O dia 4 de setembro também celebra o Dia Mundial dos Animais. A data foi escolhida em 1931 durante uma convenção na Itália. Ele tem o objetivo de debater quais são os principais direitos dos animais. A advogada Mariana Martins também decidiu levar o Fofura, que já está há mais de 3 anos com ela, para ganhar a bênção. Faz toda a diferença, né? Quem tem fé, né, faz toda a diferença. Eu acho muito importante. A fé, né, é muito importante. É um ato de fé. Vim buscar a bênção, né? Vim buscar Deus de toda forma. É um ato de fé, sim. Os amantes de arquitetura e decoração já podem acompanhar de perto as novidades do setor por meio da 7ª edição da Mostra de Ambientes assinados pela Construmil Construção, Casa e Decoração. Este ano o tema é arquitetura viável e o projeto reúne o que há de mais novo e tecnológico no segmento de construção. Todos os produtos utilizados para construir os espaços da 7ª Mostra de Ambientes, assinados pela Construmil Construção, Casa e Decoração, podem ser encontrados nas lojas Construmil. Isso facilita que os projetos apresentados no espaço sejam reproduzidos por completo ou parcialmente na casa de quem está em busca de ideias para o lar. Nesta edição, 6 arquitetas que estão iniciando a carreira profissional ficarão responsáveis pela elaboração de todos os espaços na unidade localizada na Rua Santo Antônio, número 59, no Triângulo, em Três Rios. Os projetos são viáveis para casas ou apartamentos e possuem soluções práticas fáceis de fazer.
A Mostra de Ambientes foi criada em 2014 e, desde então, ajuda centenas de pessoas a terem ideias para seus lares por meio de espaços que materializam conceitos arquitetônicos e decorativos. A mostra está aberta para visitação das 8 horas da manhã às 7 horas da noite. A Prefeitura de Três Rios informou que a GRF Distribuição, que já está sediada na cidade, vai ampliar para 100 o número de funcionários na operação localizada no bairro Monte Castelo. De acordo com a Prefeitura de Três Rios, a empresa escolheu a cidade devido ao potencial logístico do município, localizado no entroncamento entre os maiores centros consumidores do país. Além disso, a alteração da Lei de número 9.428, de 30 de setembro de 2021, que incluiu produtos no rol de substituição tributária, o que tem estimulado outros segmentos econômicos a se instalarem em Três Rios. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.